e aqui no Brasil, de você vê que isso em espanhol, neologismo. São palavras novas, palavras inventadas, palavras que você cria, né? Então, isso em função dessa questão que você não resolve, porque a pessoa não está na sua frente para você resolver. Então, você precisa imaginar as coisas, criar e imaginar para encaminhar uma solução, já que você não tem a pessoa do seu lado para você poder conversar com ela, né? Quem você quer do seu lado não está aqui para você conversar com ela, então você tem que imaginar alguma coisa na sua cabeça, então você resolve o problema na sua cabeça, né? Então, o neologismo, ele tem essa função assim de você cria coisas novas para poder resolver uma situação na sua cabeça. E o Mário de Andrade tinha muitos neologismos com essa função. Ele diz assim, olha, e ele é uma pessoa muito quieta. Você, pelo retrato dele aqui, aqui tem algumas fotos dele que mostra que ele é uma pessoa sempre solitária, quieta, sempre na dele, como se diz, né? Sempre aqui tem ele tomando café sozinho num restaurante, tá vendo? O Mário de Andrade, né? Aqui foi o dia da eleição da Academia Brasileira de Letras, tá vendo? Então é uma pessoa muito introspectiva, muito tímida, muito na dele, né? Acho que isso tem muito a ver com os poetas. Aqui, ó. Olha ele aqui. Ele tomando café sozinho aqui na Academia Brasileira de Letras, quando ele foi eleito. Eu estava falando ali para ele, você estava aqui na hora, que ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras aos 50 anos de idade. Você chegou a ouvir. 52 anos de idade. Ele morreu em 68 agora, com 82 anos. 68. Mas com 52 anos de idade. Mas ainda na época que ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, os livros que ele tinha publicado até então foram todos do bolso dele. Na verdade, foi o pai dele que patrocinou ele com 50 anos de idade. Sempre viveu tuberculoso, sempre desde a infância, desde pequeno. Muita dificuldade de respiração, de trabalhar, de força de trabalho, mas ele tinha uma cabeça, uma qualidade de poesia enorme. Então foi o que ele conseguia fazer, ele não tinha força física, nunca teve. Então, aos 50 anos de idade, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras por causa dos livros que ele publicou com o dinheiro do pai, aos 50 anos de idade. Aí na Academia Brasileira de Letras ele começou a ser mais conhecido, mais famoso, começou a ganhar dinheiro com o trabalho dele, mas depois logo em seguida o pai morreu, a mãe morreu, a irmã morreu, ele ficou sozinho. Até ele se estabilizar financeiramente com o trabalho dele demorou. Porque ele vivia de uma pensão do pai, que naquela época podia, o pai morrendo, o filho podia ficar com a pensão do pai. Porque a mãe morreu, a filha morreu, e ele podia ficar com a pensão do pai. Então ele tinha a pensão do pai, a metade da pensão pagava o aluguel da casa dele, a outra metade da pensão do pai, e ele vivia. E mais os artigos de jornal, etc, etc. Mas aí ele foi ganhando dinheiro, escrevendo artigos de jornal e tal, e foi se estabilizando melhor financeiramente. Ele morreu melhor financeiramente quando ele morreu, tá? Mas sempre muito doente, do pulmão, etc, né? Então a vida é complicada, mas essa vida complicada que ele teve foi a vida que permitiu ele poder parar para pensar na poesia, no trabalho dele, né? O pai dele sonhava que ele fosse arquiteto. E aí quando o pai morreu, ele disse, ele fez o seguinte, quando ele começou a fazer os primeiros, depois de 50 anos de idade, que ele começou a ver que a poesia dele estava ganhando notoriedade, né? Aí o pai morre logo em seguida, mas então ele resolve realmente investir nisso, né? E ele fala assim, tem uma poesia dele que fala assim, criou-me desde eu menino para arquiteto, meu pai. Foi-se-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto? Interrogação. Não pude. Sou poeta menor. Perdoai. Perdoai.
ele se considerava o que eles chamavam de poeta menor, porque tem uma distinção entre poeta menor e poeta maior. O poeta menor é aquele que fala da alma da gente, o poeta que fala das coisas subjetivas, das coisas do interior, que fala dos sentimentos, dos amores, das angústias. Isso se chama de poeta menor. O poeta maior é aquele poeta que fala das grandes causas sociológicas, filosóficas, né? As grandes causas que o mundo está metido, etc. Então, assim, eu não fui arquiteto. É como tivesse pedido desculpas ao pai dele: perdoai-me. Eu sou um poeta menor. Foi o que ele conseguiu ser, digamos assim. Eu consegui ser um poeta menor. Mas é o poeta menor que fala da alma da gente, né? Foi que ele... E ele, nessa coisa introspectiva dele, dessa coisa do amor guardado, da mulher que não chega, né? Da mulher que ele não conquista, ele fez um poema assim que ele chamou de neologismo. Ele falou assim: eu beijo pouco, eu falo menos ainda, mas eu invento palavras. E as palavras que eu invento traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Eu inventei esse verbo, te adorar. Eu te adoro, tu te adoras, ele te adora. O verbo te adorar. Eu inventei esse verbo intransitivo. Te adoro, te adora. E termina aí a poesia, né? Então eu estou querendo mostrar aqui como que a gente precisa, para viver uma vida de significado, ser criativo, inventar coisas, criar coisas, juntar as coisas, fazer coisas novas, manter a imaginação fértil. Uma vez nós tivemos um presidente aqui no Brasil chamado Juscelino Kubitschek. Muito importante, foi o presidente que fundou Brasília, a capital do Brasil. Então ele um dia falou que estava junto com o Juscelino Kubitschek, o Vinícius de Moraes, e quem é que estava? Vinícius de Moraes e um amigo dele chamado José Cláudio. Eu não sei quem é o José Cláudio, mas estavam algumas pessoas, poetas, pensadores, eruditos na casa desse José Cláudio. Estava o Juscelino Kubitschek, estava Vinícius de Moraes, tá? E eles... O Juscelino Kubitschek começou a cantar uma musiquinha de criança, não sei se de criança, mas chamada Peixe Vivo. É como pode o peixe vivo viver fora da bacia, da lagoa, não sei. Como poderei viver sem a tua companhia. Vocês conhecem essa musiquinha, né? O Juscelino Kubitschek começou a cantarolar essa música, né? Aí o Manuel Bandeira propôs ao pessoal que estava ali que cada um compusesse na hora alguns versos de um poema que tivesse a ver com a música Peixe Vivo. Na hora mesmo. O Vinícius estava aí, estavam algumas pessoas. Aí ele anota aqui, no livro dele, o que o Vinícius de Moraes compôs na hora. Ele falou assim: isso cada um tendo uma interpretação sobre o peixe vivo, etc., né? Da ideia do peixe vivo, né? Tinha lá um rapaz chamado Nava, não sei quem é esse Nava, falou assim: nas areias de Loanda, de seu chora noite e dia, desde que sentiu perdida tua doce companhia. Esse poeta associou como pode um peixe vivo viver fora da lagoa ou da bacia, um peixe vivo que está morrendo sufocado, longe do lugar de água, porque o peixe tem que viver na água, mas esse peixe vivo da canção está fora da água, então ele está morrendo sufocado, ele está deslocado, fora do lugar dele. Uma coisa fundamental faz falta para ele, a água. Então, em cima dessa ideia, as pessoas da sala foram criando suas poesias ali na hora.
E esse Nava cantou assim: nas areias de Oanda, Dirceu chora noite e dia, desde que sentiu perdida a tua doce companhia. Então ele associou a água à companhia perdida da mulher, e que ele chora noite e dia, e não consegue parar de chorar noite e dia porque ele perdeu a companhia daquela mulher. Como o peixe que está vivo ainda está perdendo a sua vida por causa da água em que ele não está. Então, essa foi a poesia do Nava. Né? Então, essas coisas. Acho que o Bandeira, ele tem assim, as poesias dele são. Eu estou contando como é a poesia, não li a poesia para vocês. Mas os poemas dele são poemas assim, que contam da história de vida dele, da história de vida das pessoas com quem ele conviveu, né? Então são histórias assim, né? Ele teve um amigo muito querido, que foi um outro grande poeta brasileiro chamado Mário de Andrade. Vocês já ouviram falar dele, Mário de Andrade, que foi amicíssimo dele. Uma pessoa com quem ele estava quase sempre conversando, trocava muitas ideias sempre. E os poemas de Mário os poemas do Manuel Bandeira, ele em geral falam da falta, da dificuldade de preencher a falta que a gente tem no nosso coração, né? Da dificuldade de você preencher a falta do amor que você não consegue, da dificuldade da falta da amizade perdida, do amigo que se foi. Então ele fala de todos esses sentimentos do Manuel Bandeira, né? E quando o Mário de Andrade, que foi um grande poeta brasileiro, morreu, ele disse o seguinte: olha, eu fui meio que pego de surpresa quando anunciaram que você tinha morrido. Ele fala com o Mário de Andrade como se ele ainda estivesse vivo. Me anunciaram, Mário, que você morreu. E eu fui pego de surpresa. Os meus olhos viram que você morreu. Os meus ouvidos testemunharam que você morreu. Mas a minha alma não. A minha alma profunda não. A minha alma sabe que você ainda está presente. E é por isso que eu não sinto falta de você. Os meus olhos viram que você morreu, os meus ouvidos testemunharam que você morreu, mas a minha alma não. E é por isso que eu não sinto falta de você. E ele falando como se Mário de Andrade estivesse vivo, né? Agora, essa falta que eu não sinto de você, ele disse para Mário de Andrade, essa falta que eu não sinto de você, eu sei que essa falta um dia virá. Porque o tempo é persuasivo, o tempo convence você. O tempo te convence. Hoje eu não sinto sua falta, porque a minha alma não sente sua falta. Mas o tempo, eu sei, irá me convencer da sua falta. Da sua falta. E eu fico imaginando como é que isso um dia virá. Como é que o tempo vai me convencer? Como é que isso ocorrerá? Como é que isso vai se dar? Eu fico imaginando que um dia eu vou estar na mesa de um restaurante, de um bar. As pessoas vão estar conversando sobre qualquer assunto, um assunto, outro assunto. E um dia, em uma hora dessas, alguém vai me fazer uma pergunta do tipo: Manuel Bandeira, no que você está pensando agora? E eu sei que essa pergunta vai vir um dia, de maneira inesperada, e eu vou dizer para essas pessoas, eu sei que na hora eu não vou conseguir responder, eu vou apenas dar um sorriso, e não vou dizer que eu estou pensando em você profundamente. Vou apenas sorrir e não vou dizer que eu estou pensando em você profundamente. Porque agora eu não sinto a sua falta. Eu não sinto a sua falta. E
vai ser sempre assim. Porque Mário de Andrade, quando você partiu, você não me disse adeus. Sabe, às vezes vocês têm amizade com algumas pessoas que depois você nunca mais a vê. Ela não se despediu de você. Como o Mário de Andrade não se despediu do Manuel Bandeira. Ele comenta isso. Eu sei que você não vai, que eu não vou sentir a sua falta, porque você não se despediu de mim. É como se você tivesse viajado para algum lugar e está lá. Eu não me despedi de você, você não se despediu de mim. Ele vai dizer assim, é isso que ele pensa, né? É como, Mário, você tivesse se ausentado. Meramente, você se ausentou. Foi isso que aconteceu, você não morreu, você se ausentou, Mário. Ele fala assim, e eu vou dizer para as pessoas, faz tempo que o Mário não me escreve. Puxa, faz tempo que o Mário não me escreve. E eu vou frequentar os lugares que nós frequentamos juntos e você não vai aparecer. Aí eu vou dizer, bom, o Mário deve estar por aí se divertindo.